24 de dezembro, véspera de Natal. A tradição cristã há séculos entende que a hora do nascimento de Jesus foi de noite, com base no texto do Evangelho de Lucas, quando fala dos pastores tomadores de conta de rebanhos de ovelhas que estavam de noite, na vigília da noite, quando receberam a notícia que o Salvador havia nascido. Então, na noite, logo mais, daqui a algumas horas, haverá celebração de Natal, muitas famílias farão suas ceias, algumas pessoas irão a cultos, tem a famosa, por exemplo, a famosa Missa do Galo, celebrada no Vaticano, pelo Papa, há tanto tempo. E, enfim, hoje é a celebração do Natal, ou melhor, a véspera do Natal. Em inglês, a expressão Christmas Eve, literalmente, véspera do Natal. Eu estou aqui, eu acho que você consegue ver, alguns dos meus presépios, eu tenho uma coleção pequena. Não tenho como ter uma coleção grande, mesmo porque não tem nem lugar, nem espaço depois para guardar. Dá para ver aqui, acima do meu ombro esquerdo, olha lá, peças de cerâmica de um artesanato da tradição quechua, do Peru, da Bolívia, semelhante a esse aqui. Esse aqui é um dos meus preferidos, que eu acho mais bonitos. José e Maria representada como se fosse uma cholita boliviana. Jesus já é grandinho, um menino maiorzinho, não um bebê recém-nascido. Aqui uma ovelha e esse aqui eu não sei se é uma lhama, uma alpaca, um guanaco, um animal desses andinos, que tem na Argentina, no Peru, na Bolívia, bonito demais, E aqui dá para ver ali um presépio já num estilo, numa estética europeia clássica. Eu acho bonito demais a cena do presépio, inventada por Francisco de Assis, São Francisco de Assis. A gente sabe que o presépio é literalmente uma invenção, porque Francisco de Assis ele foi inspirado por um amálgama de textos bíblicos. Ele pega a narrativa da natividade de Mateus, misturou com a de Lucas e pegou um texto de Isaías, capítulo 1, que fala do boi e do jumento, e coloca tudo numa cena só. Enfim, então historicamente não aconteceu nunca. Mas aí eu me lembro do Otávio Paz, o mexicano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que era um grande apreciador, admirador da literatura brasileira, um grande admirador de Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado e Guimarães Rosa. O Otávio Paz tem uma frase citada muitas vezes pelo Rubem Alves, nosso grande mineiro intelectual, pensador, teólogo Rubem Alves. Ele gostava de repetir a frase do Otávio Paz, que é assim: não aconteceu nunca para que aconteça sempre. Esse paradoxo. O presépio, tal como Francisco de Assis o idealizou, tal como nós temos, não aconteceu nunca para que aconteça sempre. Na arte, na nossa imaginação, no nosso coração, acima de tudo. O Natal, então, é a lembrança do Deus que se faz gente. E toda vez que eu penso no Natal, vem à minha mente o pensamento que é até óbvio, mas que muitas vezes a gente se esquece. As pessoas, os seres humanos buscam poder. Todos querem ter poder. Social, político, financeiro. Na história da humanidade, nós temos pessoas buscando poder. E aí, por exemplo, histórias na Idade Média, na Idade Antiga, de que em busca de poder, irmão matou irmão, filho matou pai, pai mandou matar filho, pela perpetuação no poder. Poder, cada vez mais poder. Caetano Veloso falou dos homens que exercem seus podres poderes. Poder é uma coisa que vicia, alguém já disse que vicia mais do que cocaína. Parece que é verdade mesmo. As pessoas querendo poder. Quando a gente vai para a ficção, eu falei até agora da história. Quando a gente vai para a ficção então nos mostra histórias que são evidentemente imaginação, fantasia,
mas que refletem uma realidade concreta do nosso mundo real. Vou pegar um exemplo aqui da cultura pop, coisa de nerd. Vou olhar especificamente para a Marvel, os quadrinhos da Marvel. Nós temos alguns personagens que são caracterizados por uma sede e ânsia e fome de poder que eles não se contentam nunca. Aí tem o Doutor Destino, por exemplo, que é um vilão, que é uma mistura de tecnologia, ciência e magia ao mesmo tempo. Ele não tem limite nem escrúpulo, é extremamente cruel e quer mais poder, mais e mais e mais. E aí tem os seres, né, uma escala de seres cósmicos da Marvel, o Galactus, né, o que apareceu até agora no filme recente desse ano, do Quarteto Fantástico. E aí tem o Beyonder, né, que por enquanto ainda não apareceu em nenhum dos filmes. Né? Quem conhece quadrinhos sabe do que eu estou falando. E tem os Eternos, acima deles tem os Celestiais, e a escala de poder vai aumentando cada vez mais. Chega um ponto que chega até a ficar enjoado, cansativo, porque é poder para transformar a realidade, e poder para dominar as almas das pessoas, poder para mudar o tempo, poder para tudo. E mais as pessoas querendo mais, e esse exagero, essa hipérbole desses personagens da Marvel, do Doutor Destino e de outros mais, só mostram numa escala aumentada que é proposital para mostrar aquilo que está no coração humano, que é mais poder, mais poder. E aí vem a história do Natal num contraste terrível, que vai mostrar aquele que tinha todo o poder que abre mão de tudo. Na linguagem de Paulo, aquele que se esvaziou, abriu mão de todo o poder e veio ao mundo como um bebê, uma criança frágil, desprotegida, vulnerável, indefesa. Abriu mão de tudo. A gente lê na mitologia grega de Hércules, né, que é um semideus. Ele tem mãe humana e o pai dele é o Zeus, né, que é o principal dos deuses. Então ele tem super força. Aí a esposa do Zeus, né, a Hera, H-E-R-A, ela tem ciúme, porque o marido a atraiu, teve um filho com a mulher humana, aí ela manda duas serpentes, que seriam como, duas pitons, né, seriam como que jiboias ou sucuris, uma coisa assim, para sufocar o bebezinho, mas como ele já nasce com super força, ele pega com as suas mãozinhas, né, pega as duas cobras, ele as sufoca, ao invés delas sufocarem-no, ele é que as esmaga com as suas mãozinhas, mesmo sendo um bebezinho, porque tem super força. Jesus não foi assim, ele não tinha super força, não tinha super poder, não era como Sansão que tem a super força também. Ele é frágil, é indefeso. E quando ele é adulto, ele também é frágil e indefeso. E foi levado à morte, e morte de cruz, por puro amor, pura submissão à vontade do Pai. Abre mão de tudo por amor, para nos tornar filhos de Deus. Como disse um dos pais da igreja, o Filho de Deus se tornou filho dos homens, filho do homem, para que os filhos dos homens sejam feitos filhos de Deus. Nada de ânsia de poder, mas de humildade, de se esvaziar, a kenose, essa é a palavra grega, né? Kenosis. Tem alguns que pronunciam kenosis, né? Mas eu acho mais fácil falar kenosis. O esvaziamento que Jesus experimentou por amor a nós. Nada de querer se mostrar grande, superior, mais importante, mais poderoso. Jesus não quis isso e nos ensina a ser assim. Que nesse Natal você e a sua família possam aprender a lição da humildade de Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não se julgou igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de escravo e obediente, fiel até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Quem se humilha será exaltado. E a gente vê o tempo todo, né? Aqueles que se exaltam sendo humilhados. Os que ainda não foram serão humilhados. Essa é a grande inversão da mensagem bíblica. Pense nisso, que você e sua família tenham um Natal de muita paz, na presença daquele que se humilhou por nossa causa. Que possamos, na vida, seguir o exemplo de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para nos tornar ricos da graça de Deus. Clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço de verdade.